Então vamos lá, gente. A aula de hoje a gente vai falar sobre os equinodermos. Eles são o filo 8, né? Então a gente já conversou sobre alguns filos até agora. A gente já falou, são 9 filos que a gente estuda dentro do reino animal, que o nosso curso aqui de zoologia, que é a maior parte do primeiro semestre, e a gente vai terminar o primeiro semestre com esse curso, são os 9 filos. E os 9 filos são 1, poríferos, 2, quinidários, 3, plateumintos, 4, nemateumintos, 5, moluscos, 6, anelídeos, 7, artrópodes, 8, equinodermos e 9, cordados. Na aula de hoje está previsto para a gente falar sobre os equinodermos e a segunda aula a gente começar a falar dos cordados, que são o filo mais importante dos 9, porque são o nosso filo, são o filo mais complexo de todos e eles têm vários detalhes, várias divisões que a gente precisa entender bastante como é que funciona. Até agora, quem são esses 9 filos que a gente estudou? Então, os poríferos são as esponjas que vivem no fundo do mar, né? O Bob Esponja aí é uma representação conhecida. A esponja é um animal, né? A esponja não é planta. E, como a gente viu, é um filo que não tem quase nada, né? Eles não têm sistema nervoso, então se você chutar uma esponja, ela não sente dor, não sente nada. Não tem sistema digestório, então também não tem estômago, intestino para digerir. Ele faz digestão bem pequena dentro das células, intracelular, que as células puxam para dentro e digerem dentro delas próprias, sem ter uma cavidade, um órgão para otimizar esse processo, né, para deixar esse processo mais eficiente. O tubo digestório só vai aparecer a partir do filo 2, quinidários. Os quinidários são aqueles animais que têm os quinidócitos, que são as células urticantes, né, das águas-vivas, das anêmonas do mar, que fazem com que qualquer preso, ou até mesmo um ser humano, para se defender, etc., eles conseguem queimar outros animais. Na verdade, não é uma queimadura, na verdade é veneno que eles injetam, né, um veneno que dá a sensação de queimadura. E esses animais são conhecidos por esse mecanismo de defesa, mas também porque são os primeiros com o sistema digestório. E por isso que eles também são chamados de selenterados. Então, quinidários é a mesma coisa que selenterados, né? Selenterados significa cele é cavidade e enterado é entero, é intestino, os primeiros com cavidade intestinal. E aí o que acontece? Essa cavidade intestinal que vai aparecer nos quinidários, ela vai se manter em todos os outros filos e ela vai, inclusive, se tornando um pouco mais complexa. Lá no começo, quando ela surge nos quinidários, ela é uma cavidade ainda incompleta, um tubo digestório incompleto, com só uma abertura, uma boca. E essa boca vai entrar o alimento por ela, mas também vai sair. Então é uma boca que acaba exercendo também o papel de ânus, né, no sistema. Isso só vai mudar no filo 4, nemateumintos. Então o filo 2, quinidários, e 3, plateumintos, que são os vermes PECs, né, a planária, o esquistossomo e a tênia, que tem aquelas doenças importantes que a gente viu lá, esquistossomose, teníase e a cisticercose, tem a ver com a fase larval da tênia. Os PETs, que são os plateumintos, eles ainda têm um sistema incompleto. Uma boca, uma abertura só, que é a boca. Nos nemateumintos, agora, que é a lombriga, o ancilóstomo, o oxiuro, o bicho geográfico, etc., essa galera vão ser o primeiro grupo que tem boca e tem ânus. Né? Então, eles são um tubo digestório completo. 2 aberturas, uma entrada e uma saída. E isso vai se manter em todos os outros, até os cordados, que somos nós. A gente tem boca e ânus separados. 2 aberturas, tubo digestório completo. Né? Os moluscos, como a gente já viu, que são 5, o quinto filo, o que tem de importante neles é que eles ganham vários órgãos específicos, né? Então, se a gente olhar um molusco por cima, eu posso até voltar aqui nos slides só para a gente dar uma refrescada. Diferente daqueles vermes, daquelas esponjas, tudo aquilo, olha quantos órgãos essa galera tem, né? Então, a gente já consegue ver coração, nenhum outro animal teve coração antes, pulmões, brânquias, rins, um monte de órgãos mais bem definidos. E para proteger os órgãos, eles também são os primeiros. Nosso coração para proteção desses órgãos.
Então, se a gente recebe algum impacto direto, né, a gente não sente tanto. Então, o celomero e também todos os outros a partir dos moluscos vão ter celoma verdadeiro. Os anteriores não tiveram nada disso. Aí a gente viu que os anelídeos, o que é importante deles, uma das coisas mais importantes é a metameria, são os primeiros animais que vão ter o corpo segmentado em anéis. E essa segmentação, essa metameria, né, ela vai se manter no filo seguinte, que são os artrópodes. Inclusive, por isso que eles estão colocados juntos, né, como, né, esse corpo segmentado em várias partes. A formiga, por exemplo, a gente consegue ver aqui na imagem, ela tem 3 partes, né? A aranha, ela só vai ter 2 partes. O cefalotórax, que é a cabeça junto com o peito, sim, e os animais vão ter aí alguma forma de metameria, segmentação corporal. A gente vê aqui a lacraia também, até lembra um pouco uma minhoca, mas a grande diferença do artrópode para o anelídeo é que o artrópode, ele vai ter o artrópode, ele vai ter patas articuladas. Então ele vai ter um mecanismo de locomoção novo, um mecanismo de movimento. E aqui estão essas patas articuladas, né? A gente consegue ver o grilo, por exemplo, é uma coisa completamente inovadora na biologia, né? Então, um animal conseguir saltar, que nem um grilo salta, essas patas articuladas, tem pata, planária não tem pata, lombriga não tem pata, molusco também não tem pata, eles só tem o pé, que é aquele lugar que eles usam para se arrastar, e os moluscos, e os maiores, a lula e o polvo, tem os tentáculos, mas não é exatamente uma pata, né? São outras estruturas musculares. Agora, a partir daqui, os caras vão ter pata, né? E por isso que eles têm esse nome, artropoda, patas articuladas, que é uma das coisas mais importantes, junto com o exoesqueleto de quitina, né? Que é essa armadura que eles constroem durante a vida e conseguem, e vão precisar tirar de tempos em tempos. Tá travando muito? Espera aí. Só um minuto, vou fazer um negócio. Vamos ver se agora melhora. Vocês estão me ouvindo bem? Agora vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Se travar de novo é só falar, tá? Pra gente ver o que dá para fazer aqui. Mas enquanto eu estava falando, ficou travando muito a ponto de não dar para pegar o que eu estava falando, ou deu para pegar o principalzinho de cada fila aí que eu fui falando? Então, os anelídeos e os artrópodes são o filo 6 e 7 que eu estava falando, deu para pegar que os dois têm corpo segmentado, metameria, só que o importante que diferencia os artrópodes são as patas articuladas, deu para pegar isso? Beleza. E o exoesqueleto de quitina também, essa é uma novidade importante, que eles vão tirar essa armadura, né, para poder crescer mais. Então, eles colocam para ter proteção e eles vão tirar para poder crescer mais, né? Então, por isso que eles têm esse crescimento em escadinha. Isso aqui cai muito em vários vestibulares, né? Isso aqui é o principal. A gente viu também os outros mecanismos aqui na aula passada dos artrópodes. A divisão deles, então os insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes, diplópodes. As metamorfoses, né? Desenvolvimento direto e indireto, os que têm metamorfose completa e incompleta. As etapas também são importantes, que a gente viu. Sistema respiratório traqueal, que é uma coisa única dos artrópodes, ninguém mais tem isso, nem antes nem depois deles, que é um sistema totalmente independente do sistema circulatório, que leva o ar de fora, passando pelos orifíciozinhos da pele, até as células, direto para as células, sem passar pelo sangue, né? Então é uma coisa bem incrível que a gente viu também. E aqui os mecanismos de excreção, túbulo de Malpighi, que também é o mais comum nos insetos.
né? Então, os insetos são um subgrupo dentro dos artrópodes, e eles têm esses mecanismos mais importantes que às vezes aparecem no vestibular, os túbulos de Malpighi na excreção e o sistema traqueal na respiração, beleza? Os dois são dos insetos, alguns outros grupos também vão ter esses mecanismos, mas o principal é que eles são dos insetos, beleza? E hoje, então, a gente vai para o filo 8, Equinodermos. E aí, por que eu fiz esse apanhado todo com vocês? Só para a gente ter essa noção da evolução linear dos filos. Quem puder, tem as orientações lá para fazer a tabela com os 9 filos, né? Que eu recomendo muito fazer, eu acho que ajuda muito para clarear algumas coisas. E o que acontece aqui é o seguinte, quando a gente fala dos equinodermos, a gente está quase chegando no final dos filos, né? Dá até uma ilusão que o nosso curso está acabando, mas ainda falta um pouco, por quê? Porque os cordados, que são o maior filo de todos, ainda falta a gente começar eles, né? Então, a gente vai ter pelo menos umas 4 aulas para os cordados. 4 aulas seriam 2 dobradinhas, né? No mínimo. Mas vamos lá, então, para os equinodermos, finalmente, que é a aula de hoje. E o que acontece? Por que os equinodermos, que são principalmente as estrelas do mar, ouriços do mar, bolachas da praia, pepino do mar, quase tudo, todos os animais que são do mar, quase todos são equinodermos. A única exceção que eu estou lembrando agora, que é a mais importante, é a anêmona do mar. Porque a anêmona do mar é do filo 2 quinidários. Ela é um pólipo, né? Onde os peixes palhaços colocam seus ovos para se protegerem, porque eles não são afetados pelos quinidócitos. Isso aí a gente vê lá no filme do Procurando Nemo, né? Que os peixes palhaços conseguem viver no meio das anêmonas. Mas isso aí é só uma curiosidade cultural. Mas o que acontece é o seguinte, aqui os outros do mar que não são as anêmonas, que são quinidários, a grande maioria são equinodermos. Então, estrela do mar, ouriço do mar, bolacha da praia, etc. E por que que esses caras, eles estão... Por que que esses caras, eles estão juntos no final? Por que que é filo 8, equinodermos e 9 cordados? Tem uma característica que junta eles dois, e é muito importante lembrar disso. Que é a única coisa, na verdade, que está em amarelo nesse slide aí. Né? Normalmente eu coloco em amarelo aquilo que é a novidade evolutiva mais importante, né? Que costuma se manter em outros filos, etc. Né? E o que está aí é o quê? Que eles são deuterostômios. O que é isso? Como eu acabei de falar um pouco aqui para vocês, os poríferos, que são o primeiro filo, não tem tubo digestório. Eles fazem digestão dentro das célulazinhas, mas eles não têm boca, não têm ânus, não tem nada. Né? Eles são quase uma colônia de células, cada célula fazendo a sua própria digestão, sem um estômago para ajudar e digerir por todas elas. Né? E depois só distribuir o resultado dessa digestão. A partir dos quinidários que eles vão ter o tubo digestório, só que o tubo digestório ainda é incompleto, só tem a boca, não tem ânus. A partir dos nemateumintos, filo 4, agora tem o tubo digestório completo. Tem boca na parte anterior da lombriga e tem ânus na parte posterior da lombriga. Então, a lombriga tem boca e tem ânus, um em cada canto do corpo, né? Mais ou menos como nós temos. Só que, quando a gente vai olhar a evolução embrionária da lombriga e a evolução embrionária de vários outros animais, um dos dois vai aparecer primeiro. Ou a boca ou o ânus. Nos animais que primeiro vai nascer a boca, ou seja, lá na fase embrionária, se a gente conseguir... se a gente for lembrar da parte de embriologia, que a gente tem o zigoto, mórula, blástula e gástrula formando o tubo digestório, essas 3 etapas são muito importantes. Se alguém tiver qualquer dúvida nessa parte, a gente pode até no final da aula voltar um pouquinho para comentar sobre ela, que eu realmente tento voltar para ela um pouco em cada aula, porque ela é muito importante, mas estão nos slides iniciais dessa apresentação dos slides aqui, tá? Então, quem quiser, é só olhar lá, acho que slides 3 a 7 está falando exatamente como é que é esse processo de zigoto, mórula, blástula e gástrula, beleza? É muito importante a gente ter um pouco claro como é que funciona essa sequência, está lá nos slides, mas quem precisar também eu posso explicar de novo, mais detalhado no fim da aula também, tá bom? O que acontece é que a maioria dos animais vai chegar na gástrula, que é a fase de criação do tubo digestório, só os poríferos, que são os primeiros que não vão ter essa fase, porque eles não têm tubo digestório, como a gente falou.
Só que esse orifício, que é o buraco dessa cavidade digestiva embrionária, ele vai originar em alguns animais a boca, então isso aqui vai virar a boca desses animais, e depois do outro lado vai abrir aqui o ânus, só que em alguns animais, que a gente vai ver agora, vai acontecer o processo inverso. Esse orifício embrionário, que a gente chama de blastóporo, ele vai originar o ânus, e só alguns meses depois de gestação, ou semanas depois de gestação, etc., que vai do outro lado abrir a boca. Então é uma diferença. Nos animais com tubo digestório completo, ou seja, nemateumintos para frente, a gente vai ter o primeiro grupo, que é de nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Esses 4 são protostômios. O que é isso? Proto, primeiro, stômio, a boca. Primeiro surge a boca, depois surge o ânus. Só que nos 2 últimos, equinodermos e cordados, ou seja, as estrelas do mar e nós, o que junta as estrelas do mar e a gente, é que ambos somos deuterostômios. Deutero significa segundo e estômio, boca. Então, primeiro vai aparecer o ânus e depois vai abrir a boca. Beleza? É só uma questão de história embriológica, é só uma questão de, depois que tem a fecundação, no surgimento da vida animal, o que vai aparecer primeiro, a boca ou o ânus. Beleza? Então, isso é o principal de lembrar por que eles estão aqui colocados como filo 8 e os cordados como filo 9. Porque isso junta esses 2 filos. Os 2 são deuterostômios quanto ao destino do blastóporo. Uma classificação um pouco específica, beleza? Eu já adiantei um pouco aqui, mas vamos falar das outras características, então, que estão nessa ficha inicial dos equinodermos. Simetria. Se a gente olhar para uma estrela do mar, como é que é a aparência dessa estrela do mar? Ela é bilateral, ou seja, eu consigo ver um lado esquerdo e um lado direito da estrela do mar? Não consigo, né? Eu posso dizer que qualquer lado é a frente dela, porque ela tem uma simetria que a gente vai chamar de radial, né? Que é a mesma simetria que a gente via lá nos poríferos e nos quinidários. Então, olha que curioso, os 2 primeiros filos têm simetria radial, porque você não consegue dizer qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito. Por que você, qual simetria que você consegue dizer o lado esquerdo e o direito? É a simetria bilateral, né? 2 lados. Eu só consigo ter essa simetria a partir do filo 3 plateumintos, as planárias, tênias, escritossomos, porque eles vão ter uma cabeça, e aí a partir da cabeça eu consigo dizer qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito. Só que cadê a cabeça das estrelas do mar aqui? Não tem, né? Então, no meio dos filos mais modernos, digamos assim, eles são uma exceção. Eles fogem à regra, porque a regra de todos os animais a partir dos plateumintos é a simetria ser bilateral. Inclusive a gente tem o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito do corpo, que a nossa cabeça separa esses 2 lados, né? Agora, aqui, esses caras meio que fazem que é um retorno, né? Aos filos iniciais, digamos assim, em um elemento figurado, porque eles vão ter essa simetria radial. Mas a gente não pode nos enganar, né? Essa simetria radial, ela é só na fase adulta. Na fase embrionária, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão ter simetria bilateral, como qualquer outro filo moderno. Então, inclusive tem um dos vídeos, lá nos vídeos de diversão, gente, eu acho que tem alguém aí com algum ruído, se puder só dar uma olhadinha aí no microfone, e aí vocês abrem aí, qualquer dúvida vocês abrem, mas se vocês puderem, quando vocês não tiverem dúvida, vocês puderem deixar o microfone fechado, só para não ter muita interferência, mas tranquilo. Um dos vídeos lá, ele é muito legal, porque ele vai mostrar um equinodermo desde que ele é bebezinho, uma estrela do mar desde que ela é bebê. Já viram uma estrela do mar bebê? Então vejam esse vídeo, vocês vão ver a estrela do mar bebê. Na verdade, antes de ser bebê, vocês vão ver o feto, como se fosse o feto da estrela do mar, né? E vocês vão conseguir ver que ela ainda não tem esse formato. Ela vai ter um formato de simetria bilateral, como se fosse qualquer outro animal moderno, como se fosse um cordado parecido, né? E por que ela vai mudar? Ela só muda na fase adulta. E isso reflete um pouco a ideia de que quando a gente olha a evolução embrionária de um animal, isso reflete toda a história da evolução pela qual ele já passou. Ela não conseguiu pegar, mas isso é muito importante. E é uma coisa assim,
um pouco até fascinante na biologia. Como que a gente consegue hoje pegar os animais e agrupar nesses grupos e dizer que tudo isso aconteceu com a história da evolução? Porque é como se a evolução de milênios, né, de séculos de todos os animais, séculos é pouco, milênios, né, décadas, dezenas de milênios de anos, etc., é como se tudo isso estivesse refletido no processo embrionário. Então a gente consegue meio que ver o cladograma acontecendo só comparando a evolução embrionária dos 9 filos. Então se eu pegar um zigoto de porífero, de cnidário, de plateuminto, de nemateuminto, de molusco, anelídeo, artrópode, equinoderme e cordado, um zigoto de cada um, né, uma fecundação, óvulo e espermatozoide de cada um, e acompanhar o crescimento desses animais. Eu vou conseguir ver o cladograma acontecendo ao vivo na minha frente. Porque eu vou conseguir ver o quê? Então é como se a evolução estivesse refletida no crescimento de cada animal individual. Eu vou conseguir ver que os poríferos, diferentes de todos os outros, não vão formar tubo digestório, todos os outros vão formar. Então eu consigo ver o cladograma acontecendo na minha frente, né? Eu vou conseguir ver que cnidários e plateumintos só vão ter boca, não vão ter ânus, enquanto todos os outros vão começar a formar 2 aberturas. Eu vou conseguir ver que de nemateumintos até os artrópodes, todos eles vão abrir primeiro a boca e só depois que vai surgir o ânus, enquanto nos 2 últimos vai surgir primeiro o ânus e só depois vai abrir a boca. Tudo isso a gente consegue ver acompanhando os bebês desses animais, digamos assim, né? Ou seja, a teoria, a evolução é refletida no crescimento desses animais. E o que acontece é que a gente vai conseguir ver essa evolução também nessa simetria radial dos equinodermos. Que eles começam com essa simetria radial, eles começam com a simetria bilateral, como se fosse qualquer outro animal desses mais recentes, só que eles na fase adulta vão virar radiais, né? Então, um desenvolvimento um pouco diferente. Folhetos embrionários. Então, falamos da simetria, que é a simetria radial, mas bilateral na fase larval. Isso já caiu, pegou um monte de gente quando caiu na FUVEST, na Unicamp, etc. Seria uma pergunta hiper específica. Eu, inclusive, quando dava essa aula pelas primeiras vezes, eu nem comentava que eles eram bilaterais na fase larval. Eu só falava que era simetria radial e ponto final. Mas aí eu vi cair isso em umas provas e hiper específico, né? Mas é importante a gente falar. São triblásticos, né? Então, o que é triblásticos? Lá, quando chega na gástrula, que forma o tubo digestório, a gente tem o tecido externo, que é a ectoderme, o tecido interno, que é a endoderme, que é o tubo digestório, e entre os dois, nos animais triblásticos, vai formar a mesoderme, que é o tecido muscular. A mesoderme só vai surgir a partir dos plateumintos, são os primeiros triblásticos, porque os cnidários são diblásticos, só tem ecto, que é o tecido externo, e endo, que é o tecido interno, e os poríferos não tem nada, né? Eles são sem tecidos diferenciados, porque eles não chegam na gástrula, que diferencia os tecidos. Beleza? Então tá tudo conectado com a evolução embrionária desses animais. Quem tiver um pouco de dificuldade nessa parte, eu recomendo dar depois uma olhada lá nos slides iniciais, que vai estar falando isso direitinho. Beleza? São triblásticos, então, né? Como eu estava falando, todos os animais a partir dos plateumintos são triblásticos, tá? Todos. Então é como se a gente pegasse filo 1 poríferos, sem tecidos diferenciados. Filo 2 quinidários, então diblásticos. Plateumintos, nemateumintos, tri, até o final da tabela. Todos são triblásticos a partir dos plateumintos, beleza? Em questão dos tecidos germinativos ou folhetos embrionários. Celoma. Como eu falei um pouquinho na recapitulação que a gente fez aqui, todos os animais a partir dos moluscos têm celoma verdadeiro. Isso vai incluir também as estrelas do mar, beleza? O celoma verdadeiro é aquele que ele é como se fosse um buraco, uma cavidade totalmente envolvida por músculo, totalmente envolvida pela cavidade, pela mesoderme, que é o tecido do meio, para alocar algum órgão interno, ou só para ser uma reserva de nutrientes, alguma coisa assim. Mas ele é totalmente revestido pela mesoderme. É isso que diferencia o celoma verdadeiro do celoma falso, o pseudoceloma dos nemateumintos, que são o filo de transição, o filo 4 nemateumintos, das lombrigas. Porque antes deles, todos os animais eram acelomados, não tinha celoma. A única cavidade do corpo era a digestiva, para fazer a digestão. Nos nemateumintos surge o pseudoceloma, e em volta da cavidade digestiva, e esse pseudoceloma ele vai servir como um grande armazém
né, de nutrientes, de gases, de excretas nitrogenadas, etc. E só que a partir dos moluscos, pelo 5, que aparece o celoma verdadeiro como a gente conhece, que é esse totalmente envolto pela mesoderme. Porque o dos nemateumintos, o celoma falso, ele era, como ele estava em volta do tubo digestório, ele é em parte recoberto pelo tecido muscular da mesoderme, mas em parte pelo da endoderme do próprio tubo digestório também. E o celoma verdadeiro, a partir dos moluscos e continua até o final, como aqui nos equinodermos, ele é totalmente revestido por músculo. Então, isso é importante, a diferenciar o celoma falso do verdadeiro. O falso ele é revestido pela mesoderme e endoderme, e o verdadeiro é só pela mesoderme, beleza? Então, só uma questão aqui, só para a gente retomar esse conceito. Funcionamento, como é que vai funcionar um equinodermo? A digestão é extracelular, então eles vão ter o estômago deles, o intestino deles para poder fazer essa digestão, diferente lá dos poríferos, que faziam digestão intracelular, porque não tem estômago, não tem intestino para fazer digestão, e depois de digerido, só distribuir para todas as células do corpo, né? Os sistemas de circulação servem para isso, para essa distribuição. Como a gente já falou, o tubo digestório é completo, então eles têm boca e têm ânus, né? Respiração é com o sistema respiratório, né? Vasos conectados à epiderme ou brânquias. Então, como que esses caras respiram? Eles têm, normalmente, ou pela pele, mas o mais comum é a branquial, né? É que eles tenham pequenas brânquias para conseguir fazer essa respiração aí debaixo d'água, beleza? Circulação. E aqui está uma das coisas mais importantes dos equinodermos, que a gente não pode chamar de uma novidade evolutiva, digamos assim, até pode chamar assim, muito inteligente, a gente chamar um pouco aqui, porque não é uma coisa que vai continuar nos cordados, é uma coisa que é só dos equinodermos. É que nem o sistema respiratório traqueal dos artrópodes, é uma coisa que só esse grupo tem. Na circulação, esses caras vão ter um sistema que nenhum outro animal tem, que é o sistema ambulacrário. E é isso que o vestibular mais gosta de cobrar sobre o filo 8 equinodermos. É o sistema ambulacrário, também chamado de hidrovascular. Esses caras não têm coração, né? Eles não têm coração, então eles vão fugir da regra de todos os animais, os filos mais recentes, mais uma vez, né? Eles vão fugir dessa regra, porque eles vão ter um sistema completamente diferente. Eles não têm sangue, né? Também não têm artérias, veias, nada disso. Eles têm vasos condutores, mas esses vasos condutores não carregam sangue. Eles vão carregar água do mar, né? A gente vai ver um pouco melhor como é que isso funciona. Mas então, quanto à circulação, eles são sem sistema circulatório típico. Eles possuem canais pseudoemais, como se fosse um falso sangue, porque na verdade o principal componente do que seria o sangue deles é a água do mar, que eles conseguem filtrar e botar para dentro do corpo. A gente já vai ver como é que isso funciona. Então, pseudoemais, falso sangue. Emais seria sangue, pseudo falso, né? Canais pseudoemais formados pelo celoma, que o celoma se ramifica e vira vários canais, em que passa um líquido que distribui gases, nutrientes e substâncias. É esse líquido aqui que vai exercer a função de sangue, digamos assim, nesses animais. E isso aqui tudo, na verdade, é o sistema ambulacrário deles, que a gente vai ver depois como é que funciona. Sistema nervoso, não tem nenhuma novidade aqui, é um sistema nervoso ganglionar e ventral. Ele está principalmente na parte de baixo, na parte da barriga, e ele é ganglionar porque vão ter pequenos pontos de concentração nervosa, né? Ainda não é um cérebro, como vai ser a partir dos cordados, mas já é alguma capacidade de processamento de informações. Reprodução aqui não é muito importante, tá? Então, a única coisa mais importante da reprodução é essa capacidade de regeneração. Se a gente pega uma estrela do mar e corta fora um dos 5 lados dela, digamos assim, ela consegue regenerar esse lado, né? Então, isso é uma coisa importante. Qual outro animal que a gente já viu que também faz regeneração? Vocês lembram? Se a gente cortar uma parte dele, começa a nascer um outro animal. Plateuminto, Leandro falou aqui. Você consegue ser um pouco boa? Você consegue ser só um pouquinho mais específico? Qual plateuminto? Planária, exatamente. Então, a planária, né? Lembrando, os plateumintos, filo 3 aqui, são 3 animais. São 3 animais que a gente precisa lembrar. Os pets, planária, esquistossomo e tênia.
A planária aqui é a que vai fazer a regeneração, exatamente, né? Vocês mandaram bem aí. Tem algum outro animal que vocês conseguem lembrar que faz regeneração também? Algum outro animal, vocês lembram que também faz regeneração? Se eu cortar uma parte dele, ele consegue crescer dali? Lagartixa. Então, a lagartixa a gente não falou dela ainda. Ela é cordado. Ela é do último filo, né? E aí eu nem tô lembrando agora se ela faz regeneração ou não. Eu vou ficar te devendo essa, viu? Não tô lembrando agora. Mas antes, dos filos que a gente já viu, vocês conseguem lembrar algum que faz regeneração? Vocês falaram aí, no filo 3 tem a planária. Algum outro filo, vocês conseguem lembrar que faz? Cortar um pedaço do animal, nasce outro. Filo Nematelmintos não conheço. Não conheço nenhum que faz regeneração. Talvez eu até faça, só não conheço mesmo. Os poríferos, gente. Primeiro filo de todos, as esponjas. Se a gente corta uma esponja no meio, forma duas esponjas, né? Então, eles também têm capacidade de regeneração, as esponjas, poríferos. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, essa reprodução assexuada por regeneração é importante. Sexuada por fecundação externa. Então, a fecundação externa é aquela que joga os gametas na água, o óvulo espermatozoide na água. E na água eles se encontram e formam o zigoto, que vai começar aí mórula, blástula, gástrula, até gerar um novo animal. Com a natureza desses animais. Eles não são hermafroditas, que nem vários outros exemplos que a gente já viu. Beleza? Então, terminamos a ficha dos equinodermos. Vamos começar, então, a ver os detalhes desses animais. Sistema ambulacrário. Então, esse aqui acho que é o slide principal, é o que mais cai sobre os equinodermos, é o sistema ambulacrário. E esse sistema também é chamado de hidrovascular. Olha que curioso, o nosso sistema circulatório, e de alguns outros animais também, a gente chama de sistema cardiovascular. Então, sistema circulatório a gente pode dizer, mas também pode dizer sistema cardiovascular. O que é cardiovascular? A gente tem vários vasos sanguíneos pelo corpo inteiro, artérias que saem do coração e veias que chegam ao coração. Essa é a diferença de artérias e veias. Artérias saem do coração e veias chegam ao coração com o sangue que já circulou pelo corpo inteiro. Cardiovascular, então. Cardio, coração, e vascular, os vasos sanguíneos, artérias e veias. Esses caras aqui, eles são hidrovasculares. Eles não têm coração, mas eles vão ter não é sangue também. Eles vão ter vasos, e aqui a gente consegue ver, ó, esse sistema dentro da estrela do mar, ó. Esse sistema aqui, ó, olha como ele é complexo, né? E esse sistema, por que ele é hidrovascular? Porque em vez de ser sangue, o que vai circular dentro desse animal é água. Água que vai circular dentro desse animal. Como é que funciona isso? Na parte de cima da estrela do mar, ela vai ter uma pequena peneira, uma entrada para dentro do corpo dela. Essa entrada é a que a gente chama de placa madrepórica. Então é importante lembrar desse nome, tá? Placa madrepórica. Essa peneirinha que a gente está conseguindo ver aqui, ó. Placa madrepórica. Para que vai servir essa peneira? Essa peneirinha, ela vai filtrar a água do mar, do ambiente externo dessa estrela do mar, e conseguir trazer essa água para dentro do animal. Mas pensa o seguinte, tem que filtrar bem, porque é para não entrar organismos ali dentro, né? Então não vai conseguir entrar nenhum animal dentro da estrela do mar, nada desse tipo, né? No máximo, talvez, algum micro-organismo, mas também a maioria deve conseguir ser filtrada pela placa madrepórica, né? Porque os buraquinhos são bem fininhos para entrar água do mar. E é essa água do mar que vai circular dentro desse sistema aqui, é um sistema de canais de água, basicamente, né? E esse sistema vai ajudar a distribuir os nutrientes, os gases e tudo mais, né? Então ele vai exercer a mesma função que o nosso sistema cardiovascular exerce, esse sistema aí hidrovascular vai exercer nas estrelas do mar. Então, por exemplo, quando elas digerirem alguma coisa, né, elas podem jogar esses nutrientes nesses canais de água para levar para todas as células do corpo aproveitarem esses nutrientes. Quando a estrela do mar fizer a sua respiração, a maioria das vezes branquial,
eles também vão poder jogar o oxigênio nessa água, e essa água vai distribuir o oxigênio para todas as células. Essa água também vai poder receber, né, excretas nitrogenadas, né, para serem também jogadas para fora, toxinas. Então, exerce a mesma função de um sistema circulatório normal. E o que ele tem de especial, esse sistema? Ele não é só circulatório. Ele vai ter uma outra função também. Então, olha como esse sistema ele é complexo, né? Ele tem a função de circulação, mas ele também tem a função de quê? De locomoção. Já pararam para pensar como é que a estrela do mar consegue andar? Como é que ela anda? Alguém tem alguma ideia? Porque é o seguinte, algum de vocês já pegou o que seria a casca de uma estrela do mar? Já pegaram uma estrela do mar na mão? Alguém já pegou? Já, né? Ela tem uma estrutura um pouco rígida, né? Ó, a Kritia falou aí que já pegou, né? Ela tem uma estrutura um pouco rígida, né? Meio dura. Isso. Como é que você acha que como é que vocês conseguem imaginar que esse animal anda, né? Se o corpo dele é meio duro? Alguém quer dar algum chute, alguma coisa? Então, esse animal ele vai ter um mecanismo. O Pedro Eugênio está falando, tem perninhas na parte de baixo dela. Exatamente, né? Vamos falar disso já. Os membros dela, eles não são tão, eles conseguem até tipo conseguir se aproximar um pouco uns dos outros. Então, por mais que ela tenha rigidez corporal, que ela seja meio dura, ela consegue mexer um pouco os lados dela, os 5 lados dela que sejam, né? Só que o principal da locomoção está embaixo dela. Esses lados dela não são como se fossem patas, gente. As patinhas, na verdade, que não são patas. O nome técnico disso é pé ambulacral. Está na parte de baixo da água viva, da estrela do mar. Se a gente virar ela por baixo, a gente vai ver vários pezinhos. E, infelizmente, quando a gente pega só a casca dela, né? Quando a gente vê, às vezes, em algum lugar, ou na própria praia, só vê a casca, a gente não consegue jamais ver isso, porque já se decompôs aquele animal e não consegue mais ver os pezinhos, né? Só que, quando a gente pega um animal vivo, a gente consegue ver esses pezinhos que brotam da parte de baixo dela. O que são esses pezinhos? Eles são parte do sistema hidrovascular. Então, olha que sistema louco. Ele vai servir não só para distribuição, mas também para o animal se movimentar. Como é que funciona esse movimento? Então, a água, como a gente viu, a água do mar, é distribuída por esses canais, né? E no final desses canais, a gente tem várias coisinhas pequenas. Estão vendo esses grãozinhos de feijão aqui? Que estão em todos os 5 canais? Tem um anel aqui, o canal circular, né? Que é o primeiro momento de distribuição. E depois temos os canais, né, retos aqui, que saem desse anel. E esses grãozinhos de feijão. Na verdade, não são grãozinhos de feijão, são ampolas, né? Como se fosse uma bexiga, na verdade. É como se no final de todos esses canais tiverem várias bexigas. Então, eles vão receber a água do mar. Então, aqui a gente consegue ver dessas ampolas ampliadas. Na verdade, é o que a gente chama de pé ambulacral. Tá aqui o pé ambulacral, ó. Percebam o seguinte, a parte de baixo desse pé ambulacral, ele sai para fora do animal. É por isso que a gente consegue ver esse pé ambulacral saindo, né? E são muitos pés ambulacrais, como a gente consegue ver aqui no sistema, né? Então são muitos, né? Muitos mesmo. Todos eles vão agir normalmente ao mesmo tempo, simultaneamente, para o animal conseguir se locomover. E como é que vai funcionar? A água do mar vai chegar, então, pelos canais retos aqui, né? O canal radial, que chama, vai chegar pelos canais radiais, essa água do mar, e essa água do mar, ela vai, então, preencher o pé ambulacral. Quando ela preencher o pé ambulacral, o que vai acontecer? Aqui em cima tem uma ampola, né? Que a gente está conseguindo ver aqui. Em volta tem músculo. Quando chegar a água do mar e ela quiser se mover, os músculos vão apertar essa ampola, então como se estivesse apertando a bexiga, e vão empurrar a água do mar para onde? Para baixo.
e aí vai esticar o pé para baixo, né? Vai meio que encher de água o pé para esse pé conseguir empurrar o chão. Aí esse pé empurra o chão e o animal consegue se locomover, consegue se movimentar. Isso acontecendo ao mesmo tempo em vários pés ambulacrais. Faz sentido como é que funciona o esquema? Então chega a água do mar, no pé ambulacral, tem uma ampola em cima que ela vai ser apertada, ela vai empurrar essa água do mar para baixo, que vai projetar o pé ambulacral para empurrar a areia, para empurrar o chão do mar, né, o substrato, para esse animal conseguir se movimentar. E é assim que ele vai conseguir andar, né, que a estrela do mar vai conseguir andar. Então, para quem não conhece esse sistema, às vezes vai assistir um vídeo de estrela do mar e consegue ver ela, assim, olhando só por cima dela, e ela se movendo, parece assim, coisa de bruxo, né? Parece um feitiço, porque ela está completamente imóvel, não mexe nenhum dos 5 lados, e mesmo assim ela vai andando, vai andando, vai andando. Você fala assim, isso não é coisa de Deus, né? Isso não existe. O que está acontecendo aqui, né? Tá tendo um feitiço aqui, alguma coisa louca está acontecendo com a estrela do mar. Mas na verdade é o quê? É o sistema ambulacrário, embaixo dela, os pés ambulacrários que estão empurrando o chão para ela conseguir se mover, né? Então faz sentido. Deu para pegar o funcionamento desse sistema? Deu para pegar bem? Então, o sistema ambulacrário nas estrelas do mar serve para 2 funções: circulação, como qualquer outro sistema circulatório, sendo que esse sistema ele é bem diferente dos que tem sangue, né? Dos cardiovasculares, e locomoção, né? Então, o movimento desse animal também depende desse sistema. Isso é o mais importante. Agora vamos para outras coisas aqui. Forma de alimentação. Gente, eu recomendo muito nos equinodermos, assim, preciso ser honesto com vocês, que os equinodermos eles não são dos filos que mais caem, né? Principalmente em Enem. Pode cair? Pode cair, e já caiu, né? Então, quem quiser estudar, caso caia a questão dos equinodermos, pode ser um diferencial importante no desempenho de vocês para a prova, né? Em relação a outras pessoas que não tenham estudado tão bem essa parte. Só que não é dos filos que mais caem. Esse filo ele é mais explorado em provas mais conteudistas, como a FUVEST, Unesp e Unicamp. Aí eles cobram equinodermos como quiserem, como qualquer outro filo, beleza? Só que Então, para quem tiver curiosidade, interesse, eu recomendo muito assistir os vídeos que estão lá na pasta Vídeos de Versão dos Equinodermos. Acho que deve ser... Todos os vídeos são, sei lá, de uns 4 minutos, coisa no YouTube, assim, coisa bem rápida. E eles mostram muito bem a vida dos equinodermos debaixo d'água. É muito interessante e mostra isso aqui muito bem. Às vezes, eu não sei, para vocês os equinodermos, as estrelas do mar, são um animal fofo? Ou são um animal que causa para vocês medo? Vocês têm medo ou vocês acham bonito a estrela do mar? Só são fofos no desenho. A Mayumi tá falando, fofo, é meio fofinho sim, fofo. Tenho medo na vida real. Medo? Mas por que vocês têm medo? Da agonia. Da agonia. Mas assim, vocês que têm medo aí, vocês têm medo só porque, assim, é meio aflição, ou vocês têm medo por causa do estilo de vida deles? É mais por aflição, né? É porque é uma estrela. Pode ser. Então, gente, como que as estrelas do mar, elas são... qual é a forma de alimentação delas? Do que elas se alimentam? São animais filtradores, ficam lá normalmente parados, filtrando pequenas partículas da água do mar, que nem fazem as ostras, por exemplo, ou os próprios poríferos também fazem isso. Como é que as estrelas do mar se alimentam? Comem moluscos, ele falou aqui. Então, elas são carnívoras, são predadoras, as estrelas do mar? São carnívoras e predadoras? Vocês conseguem imaginar uma estrela do mar sendo carnívora, predadora, atacando outros animais?
Pois é, gente. Então, quem tinha uma visão meio fofa da estrela do mar, eu vou ter que, infelizmente, desconstruir um pouco isso aqui agora, beleza? Elas são carnívoras e são predadoras, né? Então, elas atacam outros animais e não só atacam. Por exemplo, elas atacam também outros equinodermos, então eles se comem entre si, só que eles também vão comer moluscos, né? Principalmente aqueles que vivem dentro de conchas. E como é que eles vão fazer isso? Lá nos vídeos mostra isso muito bem. A estrela do mar vai para cima desses animais com casca. Aqui o que vai acontecer? Ela fica bem na abertura, ela consegue encaixar a boca dela, que seria bem na abertura da concha. O que ela vai fazer? Olha como ela é cruel, hein? Ela vai jogar o estômago dela para fora, projeta para fora o estômago dela sai do corpo, e esse estômago, ele invade o animal dentro da concha dele, joga todo o suco digestivo lá dentro, e digere aquele animal ali dentro, né, da própria concha dele, e depois puxa junto com o estômago tudo de volta para dentro dela. É um negócio, assim, assustador. Ela joga o estômago para fora, digere o animal e depois puxa tudo para dentro junto com o estômago para digerir, né? Tá lá no vídeo, né? Então recomendo muito vocês assistirem isso porque é uma coisa impressionante. E aqui a gente está conseguindo ver. Aí quando ela vai embora, ela deixa só a casca, só a concha. O animal que estava ali, pronto, foi digerido, né? E falando ainda um pouco então só para comentar um pouco da forma de alimentação deles aqui. Mas falando um pouco do tubo digestório, ele é ramificado, então isso ajuda também para distribuir os nutrientes, né? Aqui nessa imagem, a gente está conseguindo ver mais escuro aqui, é o sistema ambulacral, é o hidrovascular, onde circula a água do mar, né? E paralelo a esse sistema, a gente tem também ramificado o outro sistema que é o digestório, então ela vai digerir aqui a gente tem, né, o estômago que ela consegue jogar para fora, só que ela vai fazer digestão ao longo de todo o corpo, né? A gente consegue ver que tem glândulas digestivas que produzem enzimas digestivas em todo o corpo da estrela do mar, né? Então isso vai facilitar também na hora da distribuição desses nutrientes, beleza? O tubo digestório é ramificado. A gente já viu algum outro animal que o tubo digestório também é ramificado? Consegue lembrar de algum outro animal que o tubo digestório é ramificado? Por exemplo, na gente é muito localizado, né? Estômago e intestino. Não tem, meu estômago não vai até o fim da minha mão. Eu não tenho estômago que vem até minha mão. Não tenho estômago que vem até meu braço ou até meu pé. Para ir até meu pé ou até meu braço, é o sangue que vai levar os nutrientes da digestão, né? Mas em alguns animais, para ajudar o sangue, o próprio tubo digestório tem braços. É como se meu estômago tivesse braços que vêm até a minha mão, braços que vão até o meu pé, para poder levar direto os resultados da digestão, né? Quais animais têm isso, além aqui que a gente está vendo da estrela do mar? Alguém consegue lembrar? Mayumi falou aqui os moluscos. Moluscos eu não consigo lembrar muito, não. Ó, quinidários. Quinidários tem, o próprio estômago se ramifica pelos tentáculos, às vezes, do quinidário, né? Então é como se ele continuasse digerindo até os tentáculos, as águas-vivas, anêmonas do mar, etc. Boa. E plateumintos. Plateumintos, a planária. Se vocês forem olhar lá no slide da planária, é muito parecido com isso aqui. Também é dividido em vários... O estômago é dividido também em várias ramificações pelo corpo para facilitar a distribuição. Mas ainda lá, que nem sistema circulatório tem ainda, né? Aqui pelo menos tem o sistema hidrovascular para ajudar. Lá não tinha nenhum sistema, né? A circulação era totalmente por difusão celular, de célula para célula. Então, quinidários e plateumintos são um bom exemplo. E essa cavidade ramificada a gente chama de gastrovascular, porque ela é gástrica, digere e também distribui, vascular, né? Vasos que distribuem ao mesmo tempo, no mesmo sistema. Beleza? E aqui uma pequena observação, a boca desses animais, então, como eu falei, fica na parte de baixo, né? Tanto que eles vão por cima para atacar outros animais, né? Para colocar, a boca está na parte de baixo, o ânus está na parte de cima, então eles soltam, né, as fezes que seriam pela parte de cima da estrela do mar, e em cima também fica a placa madrepórica, que é a entrada do sistema ambulacral, a entrada do sistema hidrovascular,
que vai entrar água do mar lá dentro. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Por fim, aqui a regeneração, que eu comentei, né? Que é uma forma de reprodução assexuada que eles podem fazer. Então, pode ser uma reprodução, mas pode ser só um processo, às vezes, se ela se machuca e perde alguma parte do corpo, isso pode ser só um processo de cicatrização, digamos assim, né? Mas pode também ser uma reprodução, porque pode originar um indivíduo novo. E o sistema nervoso, só para deixar um pouco mais claro aqui, ele tem esse formato, né, com um anel neural lá no centro da estrela do mar e nervos radiais que se espalham por cada um dos lados dela, beleza? E algumas estrelas do mar, a maioria, na verdade, tem pequenos gânglios, né? Então, pequenos pontinhos também de concentração nervosa nesse sistema. E, por fim, por que esses animais têm nome de equinodermos? O que significa a palavra equinodermos? Alguém tem alguma ideia? Equinodermos, eles conseguem dividir em dois essa palavra. Derme é pele, né? E equino é espinhos, né? Então, lembra essa ideia de espinhos, né? Então, pele com espinhos. O que são esses espinhos? Nas estrelas do mar, não vai ser exatamente espinho, vão ser tipo umas placas que brotam para fora da estrela do mar que deixam a estrutura desse animal mais dura, mais rígida, né? Mas por que eles têm esse nome? Porque eles vão ter um esqueleto. E esse esqueleto, a gente já viu outros animais que têm esqueleto, mas a maioria dos animais que a gente viu era um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo. Então, nos artrópodes, filo 7, os insetos, aracnídeos que a gente viu, eles tinham em volta do corpo o exoesqueleto de quitina, né? Nos moluscos, eles têm um exoesqueleto calcário, que é a concha deles, né? É uma forma de exoesqueleto também. Isso não era um esqueleto interno, ou seja, que brota de dentro do animal. Era um esqueleto externo, exoesqueleto, e ele é formado, então, pela ectoderme, pelo tecido mais externo, é o tecido que vai secretar, que vai produzir esse esqueleto externo. Aqui não. Aqui, beleza, depois eu falo da simetria. Aqui o que vai acontecer é que esses animais têm esqueleto interno, né? Então, é um esqueleto formado pela mesoderme, é que nem o nosso. Nosso esqueleto também é formado pela mesoderme, todos os nossos ossos, né? Só que o esqueleto deles, ele, além de ser formado dentro, ele vai sair para fora. Ele vai ter alguns buraquinhos na pele que permitem que o próprio tecido do esqueleto brote para fora, né? Então, ele é um endoesqueleto com saliências externas. Ele é um endoesqueleto calcário, formado, então, pela mesoderme, não pela ectoderme, que seria o tecido mais externo, só que ele brota para fora, ele sai para fora, saliências para fora, que formam esses espinhos, que a gente consegue ver muito bem nessa imagem aí do ouriço do mar. É um esqueleto que nasce dentro e brota para fora. Faz sentido? Então, por isso que ele é um endoesqueleto com formação da mesoderme, beleza? Que serve principalmente para proteção, né? Proteção desses animais. As estrelas do mar também vão ter placas assim, né, que lembram pequenos espinhos e etc. Tudo isso aí é parte do endoesqueleto calcário desses animais. E por isso que equinodermo, porque a pele deles vai ser toda meio espinhosa, né? Gente, então foi isso de equinodermos, tá? Eu vou parar a gravação aqui, só para separar em duas gravações as partes da aula.